Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, em que nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Neste domingo, o texto se encontra lá em Mateus capítulo 28, versículos de 16 ao 20. Mas antes de qualquer coisa, eu quero louvar e bendizer a Deus. Nós já atingimos a marca de 20 mil pessoas inscritas aqui no canal. Muito obrigado a você que tem acompanhado esse trabalho, que tem rezado por mim e que tem compartilhado aí com outras pessoas os vídeos daqui. Continue fazendo isso. E você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal para que esse número possa crescer a cada dia mais, tá bom? O Evangelho diz assim: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos então entender esse texto, né? Primeira coisa, nós temos aqui 11 discípulos porque Judas havia traído, então só sobraram 11. Eles foram ali para a Galileia, ao monte que o próprio Cristo havia os indicado. Só que eles viram Jesus e ali automaticamente se prostraram diante de Cristo. Já havia passado a ressurreição, mas alguns ainda estavam com dúvida. E Jesus vai dizer algumas palavras, vamos mastigar em cada uma delas. Primeiro, toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. É impossível não lembrar da primeira leitura, não é? Nós vemos lá que falava que Deus estava no céu, mas também aqui na terra. Ao Jesus colocar que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, ele está se declarando como Deus. De que todo o poder foi dado a ele. E ele agora, diante desse poder, ele vai dar uma missão para os discípulos. Primeira missão vem com o verbo ide. Ide é a primeira missão. Vá. Não é para ficar aqui parado. É para você ir. Segundo, faça discípulos meus todos os povos. Então, primeiro, ide. Segundo, faça discípulos meus todos os povos. E a grande pergunta é como seria isso? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois Jesus vai falar, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Então é interessante que vem aqui duas coisas importantes, o batismo e ao mesmo tempo o ensino a observar o que ele ordenou. E depois Jesus promete que nunca vai deixar o povo. E agora eu quero dar uma pausa para aqui comentar sobre o dogma da Trindade à luz desse Evangelho. Por que o dogma da Santíssima Trindade é tão importante? Eu lembro quando eu estava cursando essa disciplina no curso de Teologia, eu ficava muito curioso, né? Para que a gente estuda Trindade? O que é que se estuda em Trindade? Meu Deus, para que isso é importante? E aí chega um momento na disciplina que você começa a estudar qual a importância do dogma da Santíssima Trindade no hoje. Ou seja, o que é que o dogma da Santíssima Trindade, o que crer no dogma da Santíssima Trindade implica na nossa vida. E é interessante perceber que ele implica em um dos aspectos, né, de que Deus, ele não é um Deus solitário, mas ele é um Deus comunidade, é um Deus comunhão, é um Deus amor. É um Deus que existe amor entre os três. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito Santo e por aí vai. Tem essa realidade dos três que estão aqui. E por que eu estou pontuando isso para vocês? Né? É porque no final das contas, o fato de saber que Deus ele não é solitário, que Deus ele é amor, que Deus é doação, isso implica na nossa vida. Nós não somos chamados a viver sozinhos. Nós somos chamados a viver em comunhão. Nós somos chamados a viver em doação. Sabe? Assim como o Filho veio, né? Nós também somos chamados a ir até o outro. Assim como o Espírito Santo é enviado, nós também somos enviados. Então, olhar esse movimento que existe dentro da Trindade também nos leva a refletir sobre o nosso movimento, sobre a nossa missão. Entende? Essa é a grande beleza. Olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo implica em olhar também para a nossa realidade de vida. Assim como o Espírito Santo faz gerar em nós novas criaturas, nós também precisamos gerar discípulos.
Com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa evangelização, com o nosso cuidado, com o nosso ato de solidariedade. Tudo isso aqui faz tornar novas pessoas. Então, eu olho para a Trindade não apenas para um olhar passivo, né, em que eu olho o Pai, olho o Filho, olho o Espírito Santo, mas não, eu tenho que olhar e dizer assim, como eles também são comunidade de amor, eu também sou chamado a ser. Até mesmo no caminho matrimonial. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O marido e a mulher são chamados a serem um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, o marido e a mulher também são chamados a se amar. A mesma coisa acontece no seio da nossa família. A importância de amar enquanto família, né? Pai para com filho, filho para com pai. E aí eu trago algumas indagações. Será que nós temos ido? Eu sei que na Páscoa esse verbo aparece muito, né? Ir. Mas será que eu estou indo? É muito bonito escutar isso. Mas será que a gente cruza os braços e não vai para lugar nenhum? Será que eu tenho ajudado a fazer discípulos? Para pensar. Você aí, na sua missão, no seu trabalho, na sua realidade de vida, você tem ajudado a mais pessoas a se tornarem discípulos de Jesus Cristo? Ou você se omite e pronto? Será que temos anunciado Jesus para as pessoas? Outra coisa, né? Vamos pensar no batismo aqui de modo geral com os sacramentos. Temos facilitado para que as pessoas experimentem, vivenciem, né, recebam os sacramentos? Temos também ensinado as pessoas a observar as coisas de Deus? Temos ensinado o povo sobre a Bíblia, sobre o catecismo da Igreja Católica? Temos sido homens e mulheres que orientem as pessoas ou será que não? Porque tem gente que vive um catolicismo egoísta, né? O que importa é que eu estudo o catecismo, o que importa é que eu leia a Bíblia, os outros, ó, eu tô nem aí. E por fim, o versículo 20 diz ainda: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu acho que para mim é um dos versículos que eu mais gosto na palavra, sabe? Porque é a maior promessa para mim que Deus faz e que isso consola o nosso coração. Todo mundo pode ir embora. As pessoas podem nos deixar, as pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem nos trair, as pessoas podem nos derrubar. Mas Ele está comigo. Ele não me deixa. Ele não me abandona. Eu falo isso para vocês porque essa é a grande verdade da nossa fé. E se nós tivermos essa certeza, né, atrelada ao nosso coração, nada vai nos derrubar. Porque Ele está comigo. E não fui eu que inventei isso. Foi Ele que me prometeu. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.